Aleluia, paz do Senhor a todos, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Nós já iniciamos, semeando no coração de vocês o Deus a quem nós servimos. É um Deus de milagres, Deus de promessa. Ele nos faz caminhar no deserto. E hoje nós estamos iniciando agora nossa segunda live em análise. Eu me lembro que a primeira foi maravilhosa, contamos aqui com mulheres fantásticas, cheias de fé, e hoje veio para o time homens também, cheios de fé, fantásticos para testemunhar. Amados, e bonito também, né, Rogério? Tá bom. Amados, é o seguinte, nós estamos aqui, a família CSPR, estamos fazendo uma campanha nesse mês. E essa campanha, que é o relógio de oração, ele se estendeu, estamos num período agora maior de 30 dias. E o tema do nosso relógio de oração é Vivendo em Milagres. Então, o Senhor, queimou no nosso coração que nós fizéssemos algo para testemunhar alguns milagres que nós aqui dessa igreja, esses irmãos aqui já experienciaram esses milagres. Domingo, no final da minha palavra, eu testemunhei milagre que o Senhor fez, aquela menininha voltar à vida junto conosco. Todos aqueles que estavam presentes viram aquele milagre. E hoje nós vamos falar de dois casais, dois homens de Deus, duas mulheres de Deus, levitas do Senhor, que servem a Deus com todo o seu coração e que passaram por um momento que eles tiveram que passar nesse deserto. Então, nosso tema é Vivendo em Milagres. Está aqui comigo a Ariana, o Paulo, aleluia, o Rogério e a Carla e o Noah, gente, Vamos respeitar que o Noah está aqui entre nós. O Isaac não veio, que é um milagre, porém, se esse milagre estivesse aqui, seria um milagre mais extravagante, Então, mas ele está aqui, no nosso coração ele está aqui. Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o nosso tema, Vivendo em Milagres. Eu gostaria de ler com vocês em Hebreus, capítulo 11, diz assim, que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Muitos definem milagres para situações que eles não conseguem resolver, ou quando a medicina não explica o que aconteceu, eles determinam e dão o nome de milagres. Mas para nós que servimos a Deus, milagre é algo que nos leva a um caminho assim de profundidade em Deus. E nós vamos aprender um pouco hoje com esses amados irmãos. E nós vamos aqui, aprender um pouco e ouvir agora como foi essa definição de fé que eles tinham. Todos aqui já servem ao Senhor, e aí eles vão se apresentar, falar quando se converteu, como que eles chegaram até Deus, como era essa definição de fé cristã que eles tinham antes de experimentar o milagre. Vamos lá. Aleluia. Sou Ariana, a esposa do Paulo. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim seja. Então, eu me converti já pequena, já novinha mesmo. Conheci Jesus, eu comecei o caminho com Jesus quando já era na minha infância. Meus pais não eram crentes ainda, quer dizer, minha mãe, porque meu pai morreu, eu era muito novinha. E nós caminhamos para a igreja. Minha mãe mudou para a igreja ali em Aparecida de Goiânia e nós começamos a frequentar ali. E aí lá eu conheci Jesus, dele. A minha definição de fé é essa, que está na Bíblia. Mas até então, antes do milagre, a gente conhecia apenas, muitas vezes só de ouvir falar. Não tinha uma experiência tão forte como essa, de milagre.
Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Paulo, esposo da Eliana, e eu me converti através da minha esposa. Comecei a namorar com ela, né? Eu era católico, né? A minha família, na verdade, é toda católica. E comecei a namorar com ela, e ela era evangélica, na época estava meio desviada, né? Hã? Aí ela pegou e começou a ir para a igreja com ela, na igreja do irmão dela lá, que ele congregava na época. E aí nós passamos, a gente casou, a gente mudou para o bairro Goiás. Aí começamos aí nós pegou e veio aqui, né, para a igreja aqui, né, mais perto, onde ela congregava lá em Aparecida, era presbiteriana, aí tinha uma aqui no bairro Goiás, né. Aí ela falou, vamos lá para ver como é que é, vamos. Ela estava indo lá na igreja do irmão dela, estava gostando, né? Falei, vamos. Aí a gente veio, gostou. Aí na época era o pastor Gilson, né? Aí passou um ano, né? No ano eu peguei e converti, batizei nas águas. Eu não sei o dia certo, mas tem uns 5 anos, 6 anos atrás, né? Uns 6 meses. Pois é, aí foi assim. Aí a minha fé foi vindo através disso. Né? Um período aqui. Foi um período em que apenas eu estava na igreja, mas não tinha um coração aqui no Senhor, né? Foi um período assim, que eu conheci o Paulo, mas eu sabia que eu tinha que colocar meu coração naquilo, né? No Senhor. Esse é o período que ele fala que eu estava desviado, mas eu frequentava a igreja todos os dias, todos os finais de semana. Né? E a Ariana ganhou o marido, né? E ganhou o irmão, né? Muito jóia, essa irmã é inteligente. Vamos lá. Já tá a briga aqui. Você primeiro, você primeiro. Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu conheci o Senhor na adolescência. Minha família era toda católica, né? Minha mãe fez uma viagem para o exterior. Quando a minha mãe voltou dessa viagem do exterior, minha mãe voltou, tinha conhecido o Senhor lá através de uma célula e havia se tornado cristã evangélica e voltou e levou a gente para a igreja, né? Eu ainda era muito nova. Achei meio esquisito no começo, mas depois disso foi quando eu comecei a ter contato com as coisas do Senhor. Então, foi na adolescência. Na adolescência também eu batizei e dei prosseguimento à fé, né? Fui seguindo na fé. Lógico que nós fomos crescendo, amadurecendo, mas quando eu conheci o Senhor mesmo, foi na adolescência. Boa noite. Sou o Rogério, esposo da Carla, pai do Noah. Eu cresci na igreja também, mas eu me converti, eu acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu me acidentei, e eu pensei que eu ia morrer, aí eu aceitei Jesus. Mas como eu já, igrejeiro de sempre, eu já vi muita coisa, mas de acontecer comigo mesmo, tipo, lógico, teve esse acontecido do acidente, e agora que envolveu o meu filho, né? E a gente se posicionou e tal, a gente sofreu, a gente confiou, a gente esperou. E eu acho que foi uma das mais intensas histórias que eu tive, assim, de confiar no Senhor. Glória a Deus. Vamos para a próxima, então. Nós temos aqui 2 casais, né? E quando a gente, desde pequeno, pelo menos a menina, sempre tem em mente, né, que a gente vai casar e ter filhos. Então, isso é muito automático, né? É claro que os tempos têm mudado, tem pessoas que são cristãs, né, e adotam não ter filhos, assim, escolhem não ter filhos, mas isso é muito automático na vida de todos. E aqui, a Ariana, mas o Paulo tem quantos anos de casado? 9 anos, e vocês? Vai fazer 9, ó, joia. Então, nós temos 2 casais aqui, e aí
eles vão falar um pouquinho aqui de quando eles decidiram ter filhos, né? E sobre esse planejamento, como foi aí, Adriana e tal. Nós decidimos ter filho, assim, nós não queríamos esperar muito não, né? Pelo menos eu não queria, né? Porque a idade estava chegando, né? Então eu queria no primeiro ano, assim, esperar aguardar um ano de casamento para poder começar as expectativas. Mas eu já comecei já com 6 meses já. Então eu já não tomava mais o remedinho, com 6 meses já estava encaminhando tudo. Então era esse o plano, né, que a gente tinha para começar. Mas feliz, sim, né? Como é vontade de Deus, a gente não veio, né? Não veio no tempo que eu queria, né? Mas você planejou isso? A pergunta é, quando vocês planejaram, vocês pensaram em todas as possibilidades? Nesse tempo de espera, sabe? Porque geralmente a gente faz um plano e a gente anota, a gente faz os alvos e a gente já determina algum tempo. Você pensou que poderia demorar, que poderia ser rápido? Como foi? Não, eu era um automatiquinho, né? Parece que eu estava no controle. Era com um ano, chegaria e era aquilo lá. Quando não chegou, aí começou, né, a investigar o que estava acontecendo, né? Depois de um ano de tentativa, eu já comecei a achar estranho. Mas eu não me planejei para aguardar 7 anos, não. Planejei para no primeiro ano já estar com o neném nos braços mesmo, né? Então, isso aí foi realmente fora dos meus planos. E essa espera de 7 anos, isso não estava na minha conta. Os meus planos eram realmente rápido. A Carla e o Rogério já tem uma história diferente, né? Então compartilha com a gente aí, por favor. Na verdade, assim, sobre ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Desde que eu lembro de criança, eu sempre quis ser mãe, né? Até nas minhas brincadeiras, sempre foi eu sendo mãe de todo mundo. Então, o desejo de ser mãe eu sempre tive. Mas eu casei com o Rogério, e quando eu casei também, aí eu já era muito nova. Casei nova. Quando eu casei, eu comecei a namorar com o Rogério, eu tinha 17 anos. Então, eu fazia o ensino médio ainda. E eu casei com 19 anos. Então, eu casei com o Rogério, eu ainda estava indo para a faculdade. Então, quando eu casei, a gente optou por esperar. Então, como eu estava bem no começo e eu estava indo para a faculdade, apesar de existir o desejo, né, tanto meu quanto dele, de sermos pais, nós optamos por esperar. Aí no começo foi assim, né? Não, vamos esperar formar. Aí eu formei. Aí depois, não, vamos esperar ter um escritório, né? Porque eu formei em Direito e aí pensei, não, tem que passar no OAB. E eu passei no OAB estudando. Aí eu pensei, não, vamos esperar ter um escritório. Aí nós tivemos o escritório. Antes a gente queria ter uma casa e um lugar para morar. Aí a gente teve uma casa. Aí depois a gente queria ter um carro. Aí a gente teve um carro. Aí foi um pouco adiando mesmo. E quando foi... E eu pensava, né? Mas aí eu sempre pensava, na verdade, né? Falava, nossa, poxa, quero tanto ser mãe, né? E estou só adiando. E também começaram a acontecer alguns fatores na minha vida, na minha família, que dificultaram isso, né? Questões de problemas familiares mesmo, muitos problemas que nos desanimaram mesmo e me deixou muito entristecida sobre ter filhos, rapidamente. Até passei por uma fase assim difícil de pensar que eu até não teria. Mas quando foi no fim do ano passado, o próprio Deus começou a falar muito no meu coração sobre ter filhos. Então, eu dormia, quando eu sonhava com criança. Ficava sonhando com criança, vendo bebê na rua e pensando, ai meu Deus, o Isaac nasceu e eu pensava, que lindinho, eu queria um bebê. Então eu fui ficando, isso foi sendo gerado no meu coração e no coração do Rogério, aí o Rogério começou a ficar muito incomodado também, querendo ter filhos.
E ele começou a reclamar, então ele vinha e o Rogério gosta muito de criança, quem conhece sabe. E ele vinha, tipo, tocar no louvor e, como sempre, todas as crianças em volta dele. Aí ele falava, nossa, cara, nós vamos ter filho não, e eu, quando eu for ter filho, vou ser avô dele. E ficava bravo, e os meninos da igreja, ele toca, né, e os meninos tocam do lado dele, e aí ele falava, e meu filho, quando que vai tocar do meu lado também? E foi ainda assim. Quando foi no começo do ano, Deus começou a falar comigo mesmo, usando pessoas, sobre ter filhos. Eu fui numa escola de missões, né, mas o Rogério e algumas pessoas aqui, até a pastora Michele foi, e lá tinha um profeta americano, e o Brian, né? O cara nem falava português e tal, tudo que ele falava tinha que traduzir. E lá Deus começou a falar comigo muito e falou, através dele, né, que eu seria mãe nesse ano. Eu achei até que era mãe adotiva, tanto que a gente é. Porque eu também queria adotar, sempre quis e ainda quero, mas o Rogério adotar. Mas eu pensei até que era de filhos adotivos, mas ele falou bem claramente sobre ser mãe. E eu falei, poxa, Rogério, e ele falou assim que iria acontecer rapidamente. E eu pensei, nossa, ser mãe assim rapidamente, mas meu coração já tinha mudado completamente, estava com vontade. Aí, irmãos, assim, na primeira tentativa, eu engravidei. Então, era muita vontade de Deus mesmo. Na verdade, na primeira tentativa, quando a minha menstruação atrasou, o pessoal pergunta, quando você descobriu? Eu falei, nossa, eu descobri no primeiro dia. Que a minha menstruação atrasou um dia, e eu já falei, e eu comprei um teste de farmácia, e o teste mais depressa apareceu as 2 fitinhas. Eu falei, nossa, meu Deus, estou grávida. E foi assim. Glória a Deus. Amém. Vamos para a próxima, então. Eles falaram um pouco desse sonho, desse planejamento. Aqui temos a Ariana, que, né, depois de 6 meses de casamento, já queria produzir o Isaac, já com tudo, né? E temos aqui o Rogério e a Carla, que foram protelando um pouquinho mais, né? Alcançando outros objetivos e tudo. E aí, o que acontece? Foram Os dois, 8 anos o nosso. 8 anos, olha aí, ó. 8 anos e eles 7 anos de espera. Então, temos aqui 2 casais que já se conheciam bastante, já tinha aí mais de 5 anos de relacionamento, de casamento, na verdade, né? Então, é muito jóia quando eles conseguem planejar. Então, eles já tinham esse planejamento. E aí, vamos lá para a parte da execução. É claro que a execução a gente precisa explicar, né, irmãos? Eles executaram. Mas aí tem uma grande diferença que nós vamos aprender aqui com eles. Particularmente, nós aqui somos muito próximos, nós ficamos um tempo numa célula, e essa célula ela durou 2 anos, alguma coisa. Era uma célula protótipo que daria início a outras células. E nós participávamos, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, e eu queria que essa parte o Paulo falasse sobre algo que foi muito para nós aqui como igreja, como aqui mais próximo, para nós foi marcante, e eu creio que na vida deles também. Que foi um momento assim crucial que Deus já havia falado várias vezes, né? Através de profetas, né, de homens de Deus, que Deus daria que o Paulo falasse para nós. Paulo, como foi aquele dia na célula? Aquele dia, para mim, assim, foi o dia do milagre, né? Assim que Deus fez aí. Conte aí para nós. Aquele dia foi tremendo mesmo. Paz, Deus me pegou, me jogou no chão, moça. Me deu um ataque naquele dia. Não te rapaz, respeitou, fez eu né? chorar. Aí, aquele dia lá foi bênção. Rapaz, Deus me pegou de um jeito. Os irmãos juntou em redor de mim, as irmãs juntou em redor da Ariana e começou a orar. E quando a fé começou a cair bênção, moço, do céu, e começou a me pegar lá e me dar uma ataque, chorei que nem criança. Rapaz, mas foi bênção, moço. E depois disso aí, moço, aí veio a bênção, aí nós ficamos sabendo. Nossa, Mas aí, pode falar, Paulo, mas aqui a gente já foi, né, eu sou meio rápida assim, a gente já foi para a bênção, né? Mas por que foi tão interessante para nós e tão marcante? O Paulo, você pode compartilhar aí com a gente, tinha aí algo que estava um monte, né, uma dificuldade que tinha para aí
né, a concepção do Isaac. Conta aí para nós, Paulo. Na verdade, era eu e a Ariana, né? A Ariana soube primeiro. Aí quando ela soube dela, ele falou, Paulo, vamos fazer um exame de você também para saber se você tem alguma coisa. Eu falei, bora. Aí um dia nós fomos lá fazer um exame, aquele espermograma, para poder saber se tinha alguma coisa errada em mim ou se era só nela mesmo. Aí a gente ficou sabendo que eu tinha uma certa dificuldade também para poder ter filho, né? O meu esperma era normal, ele produzia, mas só que eu tinha um problema lá que interferia, né? Aí nesse caso aí dificultava, porque eu tinha um problema, a Ariana também, e aí intercalando os dois, aí o médico chegou a falar para ela que se a gente quisesse ter filho, ia ter só sobre inseminação. Aí, depois dessa aí, a gente ficou meio baqueado, né? Aí a gente seguiu. Mas vamos ver na fé. É interessante que nós estávamos já há muito tempo, todos nós orávamos por eles. E eu me lembro que um dia, lá em casa, o Senhor falou nitidamente no coração do meu esposo que era para fazer uma oração específica pelo Paulo. E eu me lembro que a gente arrumando para ir para a célula, e ele falou assim, Deus está me incomodando de uma forma muito forte aqui, que é para nós orarmos, e específico para o Paulo. E hoje eu não vou fazer outra coisa a não ser obedecer aquilo que Deus tem mandado. E é interessante quantos por cento, quais eram as chances, Ariana? O problema que eu tinha, né? Os exames mostravam que eu tinha ovário policístico, né? E o Paulo tinha um problema na motilidade dos espermas, quer dizer, ele produzia os espermas, quantidade suficiente para produzir, mas esses espermas, eles não tinham força para chegar ao útero. Então, eles tinham um problema, ou eles andavam em círculo, ou andavam para trás, era essa a dificuldade dele. E juntando as duas possibilidades, né, por exemplo, para um esperma chegar, os ovários policísticos impedia de ter ovulação, né? Impedia de ter ovulação. Quando ovulava, tinha que achar um esperma esperto para chegar até no útero. Então, essa era a grande dificuldade. Quando nós fomos ao médico, quando eu fui ao médico, ele me falou que a possibilidade de engravidar de maneira natural seria tão baixa que chegaria a zero. Eram essas palavras dele que ele usou. Eu sei disso porque aquilo ali caiu o meu chão, sabe? Porque dinheiro para ir para a inseminação era quase assim, né? Então eu teria que ir para o Senhor mesmo, né? Interessante que a inseminação, ela é um processo caro, mas ela não é um processo que tem garantia que vai dar certo. Eu tenho uma conhecida que ela chegou a fazer 4, e cada procedimento era em torno, na época, de 15 a 16 mil reais. Então, ela tinha que tentar, eu me lembro que era uma cliente, e a gente sempre conversava e tudo, e ela um dia me pediu para levar as compras com ela até o carro. Eu falei, leva. E ela olhou assim e falou assim, não, é porque eu estou na minha 4ª inseminação e eu estou fazendo de tudo para segurar esses bebês. E, infelizmente, ela também não conseguiu. Conheço outras pessoas que foram, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo esse caminho, eles não conseguiram realizar aquilo que eles propunham, que era ter filhos. Então, esse processo aí, eu me lembro... Aqui, eu sou amiga da Ariana há muito tempo. Eu e a Ariana, a gente se conhece, ixi. Há muito tempo. E eu me lembro dela falar para mim que, olha, assim, vou traduzir do jeito que ela falou, eu não sou pobre, eu não tenho dinheiro, então eu não vou ter filho, porque a possibilidade é mínima que chega a ser zero. Ela me contou isso.
E eu queria compartilhar que sou produtiva, né, irmãs? Glória a Deus. E quando eu fiquei sabendo da Milena, o meu presentinho inesperado do Senhor, e quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em choque, e na mesma hora, é algo assim profundo no meu coração pro dela, que eu contei isso para ela. Eu falei, Deus, alcança a Ariana, porque eu não esperava, e o Senhor me deu esse presente, que para mim era inesperado. E ela está orando e buscando há tanto tempo. Deus, alcança a Ariana, alcança o Paulo, 10 presentinhos para eles também. E assim, foi muito joia, porque uma das coisas que ela falou para mim, a gente conversando uma das vezes, ela falou assim, para mim, ela me agradeceu, não sei se ela vai se lembrar. Ela me agradeceu e falou assim, Michele, muito obrigada, porque você não tentou esconder, você não tentou, sabe? Teve pessoas que engravidou no processo que eu estava tentando engravidar, que elas fizeram um monte de coisa para poder desviar o foco, para depois falar que estava grávida. Então, para mim, era um motivo de alegria, de espanto, porque era minha terceira filha. Mas para ela era o bebê que ela sempre esperava, né? Então, o Isaac tem 2, a Milena tem 3, são 1 ano de diferença. Então, 1 ano antes do Isaac nascer, eu fui contemplada com esse presente. E naquela hora que eu estava em prantos, chorando por receber essa notícia, eu falei, Deus, alcança a Ariana. E não foi só uma vez, foram várias e várias vezes. Chegou o dia aqui, irmãos, um mover de Deus tão poderoso aqui, o missionário Alisson, né, se estiver nos ouvindo, ele, vocês vão, e Deus vai alcançar e vai embora e vai produzir esse bebê. E foram assim, várias e várias, e o Senhor, né, naquele dia, para nós, ficou muito claro, foi uma comoção geral. Nós éramos ao todo uns 7, 8 casais, mais ou menos, né? Então, 16 pessoas, todas ali chorando e orando pelo milagre, né? E que foi ali aquele dia fantástico. Amém? O que eu falo? Amém. Então, nós vamos agora, para alguns irmãos, esse milagre aqui que nós vamos contar é novo. Eu acho que eles ficaram até um pouco assim, mas milagre, milagre, Deus é Deus e Deus está na nossa frente e pronto. Eu queria testemunhar um pouco da nossa parte. Desde quando nós ficamos sabendo ali da gravidez, da Carla e do Rogério, foi muita alegria para nós. E nesse momento, quando começou aí, porque eles executaram, e quando eles viram que tinham que ir para outros caminhos, buscar novas possibilidades, alterar os planos que eles tinham feito, foi um momento muito difícil aqui para nós, como pastores aqui da igreja. Nós estávamos em plena pandemia, não conseguíamos alcançar todas as pessoas, e o diabo ele usa de muitas estratégias para nos distrair, para tirar o foco. E no momento quando eles ficaram sabendo da notícia, nós guardamos o segredo aí durante muito tempo, só nós. E nesse período nós enfrentamos muitas perseguições e dificuldades. E o diabo querendo minar a nossa força para orar por esse milagre. E eu vou deixar que eles contem, mas eu só queria dizer que eu, como pastora, amiga, né, companheira deles, eu, como a Ariana e o Paulo, a gente vivenciou ali, orou e viveu cada detalhe ali com eles, mesmo o inimigo querendo nos sugar de muitas maneiras, como igreja, como família. O Senhor é bom e eles vão testemunhar aí para nós. Bom, como a pastora Michele disse, né? Eu vou falar, irmãos. Né? Tá bom, eu converso muito, mas é porque o Rogério está falando, eu falei, você vai falar? E não, fala você. É porque eu sou muito ruim de detalhes, eu vou perder muita coisa no meio do caminho. Verdade. Na verdade, assim, a maioria das pessoas nem sabem que aconteceu qualquer tipo de problema, né? Porque a gente estava nesse momento de pandemia, então não foi uma questão muito compartilhada. E também, por opção nossa, não foi. Nós compartilhamos com as pessoas específicas que, de fato, poderiam ajudar, né?
Então, não é algo assim conhecido de todos, né? Mas, como eu disse, antes de eu engravidar, o Senhor já havia falado comigo que isso iria acontecer. Mas não falado assim, sabe quando Deus fala uma coisa para você e você fica tentando decifrar? Você pensa, cara, acho que é isso, acho que é aquilo. Não, Deus já havia falado claramente comigo sobre maternidade. Bem claro mesmo, irmãos. Alvo como a neve. Então, Deus já havia falado isso comigo, né? Então, eu descobri que estava grávida, né? Foi em março. Foi, vou falar 100% uma surpresa, mas foi uma surpresa. E eu descobri que estava grávida e marcamos, né, para fazer a ultrassom. Fui na primeira consulta, marcamos para fazer a ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, estava já nessa questão de pandemia. Então, eu tive que entrar sozinha para fazer a ultrassom. Eu fui fazer a ultrassom e tal, e estava muito alegre, muito feliz, com muita expectativa. Como eu disse, a gente já havia guardado 8 anos, né, para ter filhos e tal. Então, assim, realmente muito, muito, muito alegre mesmo. E quando eu fui fazer a ultrassom e tal, aí a médica mostrou a tela, tudo bonitinho. E o coraçãozinho, a gente fica muito alegre, né, daquela coisa, coraçãozinho, aquela coisa legal. Só que aí, ela começou a falar, nos últimos anos, eu recebi tantas notícias difíceis que eu sei como é que uma notícia ruim começa. Então, o jeito que ela começou a falar, eu falei, ixi, essa mulher vai falar alguma coisa ruim. Porque ela começou falando assim, olha, as partes maiores do seu bebê, em relação à morfologia, os órgãos, está tudo bem. Aí eu pensei, as partes maiores, está tudo bem? Como assim? Aí ela pegou e explicou, falou, olha, mas é o seguinte, tem uma medida aqui que a gente mede a translucência nucal, que eles chamam de TN, né? Nós medimos a translucência nucal, e essa translucência nucal, ela verifica se há possibilidade do bebê ter alguma síndrome, ou algum problema congênito, algum problema no coração e tal. E eu assim, irmãos, eu fui perdendo assim, ela foi falando, parece que eu fui ficando assim, distante do que ela estava falando. Aí ela disse assim, acontece, mamãe, que a translucência nucal na sua ultrassom está dando alterada. O correto seria até 2,5 e a sua está 3,7. Cara, a hora que ela falou isso, eu pensei, não, eu não estou acreditando que eu estou escutando isso. E eu fiquei assim, olhando para ela, parece que eu não estava escutando mais nada. Eu falei, como? Ela pegou e falou. Aí ela explicou, falou, olha, não quer dizer que o seu bebê tem alguma deformidade ou que ele já tem algum problema. Quer dizer que você tem que fazer um exame mais apurado e fazer uma investigação para verificar, porque com essa translucência nucal alterada, significa que ele tem maiores chances de ter alguma síndrome, de ter uma síndrome de Down ou um problema no coração ou alguma doença congênita. E eu estava sozinha lá com aquela mulher e eu fui ficando assim gelada e a gente parece que vai perdendo as forças. E ela foi falando e eu fui perdendo as forças naquilo. Se eu fosse uma pessoa chorona, acho que eu tinha chorado. Mas eu não sou uma pessoa chorona. Eu só sou uma pessoa mais reflexiva. Eu fiquei parada pensando. Na hora que ela foi falando, o Senhor, eu tenho tido nos últimos anos um relacionamento com Deus muito estreito. E eu tenho conhecido muito a voz do Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais eu escuto melhor a voz do Senhor. Quando ela começou a falar aquelas coisas e eu entendi que era um problema, eu escutei a voz do Espírito Santo. E eu escutei assim, primeiro eu escutei mais ou menos assim, escutei um pouco baixo, confia em mim. Mas depois eu comecei a escutar muito alto, confia em mim. E o Espírito Santo começou a falar muito alto no meu coração, confia em mim. Começou a gritar mesmo no meu ouvido, fica em paz, confia em mim. E foi tão alto que eu passei a nem escutar mais o que a mulher está falando. Eu só escutava o Espírito Santo falando sem parar, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E eu falei, isso eu e o Senhor, eu falei, Senhor, eu confio no Senhor. Eu levantei de lá e saí. Só que a gente sai assim, irmão, você quase não consegue nem ficar de pé, né? Você não acredita que aquilo ali estava acontecendo. Você fica assim, meu Deus, eu não acredito. De novo, mais dificuldades, né? Mais lutas. Eu pensei que ia ser tão tranquilo isso tudo, né? Porque o Senhor havia prometido para mim um tempo de alegria. Que nós já havíamos passado por tempos de tristeza. E aí, enfim, eu levantei de lá. O Rogério estava me esperando na recepção toda alegre. E aí, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi?
E eu não conseguia falar direito. Eu falei, calma, eu vou te explicar. E ele, como assim me explicar? E aí, como é que está o bebê? E eu falei, Rogério, calma, eu vou te explicar. E eu, assim, estava tentando construir na minha mente uma forma de falar para ele que não ficasse, assim, tão agressivo, né? Tentando... Eu sou muito protetora, eu já estava formando um jeito de falar para que ele não ficasse chateado, né? Mesmo que era um pouco impossível. E eu expliquei para ele, e depois que eu expliquei, eu fui embora, nós fomos embora, nós dois choramos um pouco. Mas a primeira coisa que ele me falou, quando eu falei para ele, foi, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, não em exames, não em palavras, não em nada disso. Nós confiamos no Senhor. E eu saí dali com aquela palavra. Eu só queria aqui lembrar, que eu vou puxar essa da memória do Rogério. No dia que eles ficaram sabendo, eles ligaram para nós, a gente estava trabalhando numa obra lá na casa do meu pai. E foi uma semana bem assim, que o Diogo estava sendo servente, todo mundo lá na casa da minha mãe, aquele tanto de gente, aquela correria. E aí eu recebi um choque muito grande, como eu disse, né? Nós estávamos ali, em plena pandemia, todo mundo passando aquelas dificuldades. Então, meu pai, sem trabalhar, 62 anos, a gente arrumando maneiras de ajudar eles lá. E a gente encontra um monte, né? Uma dificuldade muito grande. E nós fomos ali para a casa da Suzy, que é a mãe da Carla. Uma coisa que me chamou muita atenção foi esse período de oração muito poderoso, foi lindo. Eu acredito que era terça ou quarta, não me lembro o dia certo. E enquanto nós estávamos ali orando com a Carla, e chorando, e a família reunida, e nós ali orando, o Rogério estava com o violão, e tocando, e cantando. E aí a Carla, tinha uma hora que ela olhava assim para ele, a situação, e eu falei, Senhor, e graças a Deus, assim, como a Carla falou, nós estávamos, eu particularmente, assim, estava tão mergulhada na presença de Deus, assim, que o Senhor falou nítido para mim. A hora que eu olhei para o Rogério estava ali tocando, assim, né? E o Senhor falou para mim que essa era a essência dele. Que ele estava com um diagnóstico muito, muito difícil de ouvir, imagina, de vivenciar. E naquele momento não era o Rogério pai que estava ali abraçando a esposa, que estava ali naquela dificuldade. Na verdade, aquela hora era o Rogério adorador, que estava ali adorando ao Senhor e cantando enquanto nós estávamos orando. Então, para mim, foi assim, um choque muito grande de eu ver ali uma pessoa que estava em dificuldade, mas uma pessoa que é o meu líder aqui na adoração, e que a gente caminha junto, e ele não estava chorando, ele estava adorando ao Senhor. Rogério, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa mudança de planos aqui no mundo natural, mas que não mudou a essência que havia dentro do seu coração, pelo contrário, né? Uma das coisas que o Senhor falou é que Ele ia te dar canções e coisas que ia aprofundar toda essa situação e aprofundar a sua adoração no Senhor. Conte aí. Eu nem sei. Eu nem sei. Lembrando que ele falou que é Então, uma das foi... coisas. Lembrando que ele falou que é uma das coisas, mas tem 1 ano e pouco, e ele também ficou enfermo, com problemas de coração e tal, eram suspeitas, e ele teve o mesmo procedimento. Esse dia aí do coração, a Carla Esse falava, dia aí não é do pra você sair de casa, coração, não. a O Carla Thiago, falava assim, tem um não é pra esquema você sair de nós casa tocar ali não. do Aí o remo Thiago, tem um ali. esquema pra nós Aí eu tocar ali saía vazado. do remo ali. E Eu eu fugia, saía né, Carla? vazado. Falava assim, vou tocar. Eu fugia da Carla, falava assim, eu Então, vou eu acho que um dos tocar. dias mais difíceis desse. Então, eu acho que um dos dias mais difíceis nesse processo aí, depois que a gente recebeu a notícia e tal, a gente ficou ruim e tal, e aí a gente consulta numa médica particular e no rede pública também. Aí nós consultando no particular, a mulher falou assim, o negócio tá feio aí mesmo, tem muita possibilidade aí. Aí beleza, né? E aí a gente foi no CAIS, que o cara falou assim, vou mexer com isso não, você pode caçar um especialista. Esse dia foi muito difícil, acho que foi um dos dias mais difíceis. Depois a gente ficou sabendo, né? E é engraçado que a gente tinha que estar forte, né? Para a esposa e para todo mundo.
Aí só vi o povo chorando nos cantos aí. E eu já entendi há algum tempo atrás, eu não sei, eu acho que foi minha mãe que me impregnou isso na minha cabeça, porque o que eu faço é adorar o Senhor, né? E o meu refúgio é isso, onde que eu tenho descanso, onde que eu me conecto a Deus e onde que eu sei que eu vou ter refúgio ali e, graças a Deus, eu consigo manusear o instrumento. E quando eu vou orar, eu tenho um devocional, eu pego o instrumento, eu toco algumas notas e vou falando com Deus. Isso é até meio engraçado, mas para mim é tão automático, parece que pode soar até estranho, ou não sei, mas é tão automático. E eu agradeço isso que Deus fez na minha vida, mas por causa da minha mãe, da minha família, que impregnou isso na minha mente. Que o meu refúgio, onde que eu encontro descanso, onde que Deus está, é onde que é a adoração. A linguagem direta que eu tenho com Deus é na adoração. E onde que eu posso refugiar. Valeu. Amém. Eu estou de chinela. Então, amados, interessante aí que essa situação aí que todos os dois casais vivenciaram, né, estão, né, testemunhando aqui para vocês, são dois casais que servem a Deus, que estão no altar, estão buscando a face do Senhor, e o que nós vemos aí, infelizmente, é um evangelho que vem para Jesus e está tudo bem, não vai acontecer nada com você. E aí, eu tenho lido um livro que ele é muito poderoso. Aliás, eu trouxe uma colinha, mas não aconteceu, né? Mas vou testemunhar aqui para vocês. E é interessante que esse livro ele fala sobre o aprofundamento de raízes. Porque quando eu perguntei aqui para eles sobre a fé deles, lá no início, é uma fé do início, da caminhada. O Paulo veio para a igreja porque a Ariana levou ele. A Ariana foi para a igreja novinha, né? O Rogério cresceu na igreja, cresceu na igreja. A Carla, de acordo com, né, a fé que a mãe dela teve lá nos Estados Unidos, trouxe, enraizou no coração dela. Mas é interessante que nós aprendemos e ouvimos muitas vezes que estar com Deus é tudo muito bom e estamos alheios. Na verdade, se você está passando por uma dificuldade, vamos ali lembrar da história de Jó. Os amigos olham e falam, ai, mas o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Eles não têm fé? Será que estão em pecado? O que está acontecendo? O que eles estão fazendo no oculto que agora todo mundo vê que eles estão tendo dificuldade? E é interessante porque esse panorama aí, de passar por dificuldades, é uma das coisas que foi o Rogério, né? Que ministrou, desenvolvendo nossa melhor versão. Não foi, Rogério? E você falou disposto a sofrer, não foi? Poxa. E no final do ano passado, nós fizemos, desenvolvendo a nossa melhor versão para 2020. E quem ministrou essa palavra foi o próprio Rogério, disposto a sofrer. E é interessante quando nós vamos ler aqui as epístolas de Paulo. Paulo, o tempo todo, ele estava pregando o evangelho, vivendo por fé, fazendo o que Deus queria, mas ele sempre estava passando por dificuldades, por tribulações. Tanto é que ele falava, olha, eu estou indo para tal lugar, eu não sei se eu vou estar convosco, porque eu estou sofrendo perseguições, posso morrer. E esse evangelho que também sofre, muitas vezes não é um evangelho que é fácil de nós ouvirmos e até pregarmos. Aqui, nós estamos aqui nesse panorama de pandemia, de tudo isso. Tem muitas pessoas que eu ouvi, né, aqui a situação do Rogério está mais fresquinha, de alguém falar assim, não, mas eles não podem passar por isso, porque eu não aceito eles passarem por isso e tudo. Eu entendo a questão da fé, mas a Bíblia nos avisou que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos o Espírito Santo, nosso Consolador, porque teria dias que nós precisaríamos dele, né? Para chorar. Ou ouvir um diagnóstico desse, né, Carla e Rogério, e ouvir-se nitidamente, confia em mim. Então, assim, será que hoje nós, né, precisamos virar essa chave?
Esse evangelho aí de só benefício, vem para Jesus e vai ganhar carro, casa, você vai ser curado, você vai ser tudo. Esse evangelho existe, porque Jesus fez milagres. Mas esse aprofundamento de raiz, esse solo pedregoso que às vezes nós nos encontramos muitas vezes, não é para revelar o Deus, porque Deus ele já foi revelado. Vocês concordam comigo? Sim? Mas o que vocês entenderam dessa situação que eu acho que para mim, algumas situações que eu passo, e não é para que Deus venha se revelar, porque Ele é sempre o mesmo Deus, mas é para que Ele revele a mim como eu preciso mudar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, né? Qual é o nível que eu estou e como eu vou fazer para que essa fé cresça. Então, vamos passar aí, que tem uma passagem que fala de Davi, que estava com seus valentes de Davi, guerreando as suas guerras, e aí ele chega no acampamento e todas as suas mulheres e filhos são roubados, são sequestradas. E aí, naquele momento, eles encontram ali o acampamento destruído, as suas mulheres são levadas, os seus filhos são levados. E naquele momento, aqueles amigos que estavam ali lutando por eles, chega um momento que eles também começam a pegar, né, vira para Davi e fala, e agora, né? Os homens começaram a querer apedrejar Davi, porque Davi levou eles para as guerras, mas eles o tempo todo pensou que poderia perder a própria vida. É claro que todo mundo que vai para a guerra está alheio a perder a vida, mas eles não pensaram que atingiria as suas esposas e os seus filhos. Então, assim, nessa história de Davi, é muito marcante, porque eles têm que lidar com essa dor da frustração. O que é essa frustração? Essa capacidade de entender que, de forma ali humana, natural, a gente não consegue fazer mais nada. Eu acho que esse aprofundamento das nossas raízes chega nessa hora. Então, eu queria que vocês escolhessem um de vocês para falar sobre essa dor da frustração, dessa incapacidade. Você vê numa situação igual Paulo, naturalmente, nada, não aconteceria nada, né? E o diagnóstico do Rogério e da Carla também, de forma natural, o que eles poderiam fazer? Estava ali um diagnóstico, que o neném poderia ter síndrome de Down e outras coisas. E ali, o que eles poderiam fazer? Como foi lidar com esse sentimento? Vocês, assim, abraçou essa fraqueza? Entenderam essa fraqueza? Isso te aproximou de Deus? Como foi? Bom, eu passei por umas frustrações aí que faziam eu até chorar, tinha vezes. No serviço mesmo. Tinha uns colegas que brincavam, né? Falaram, mas você é mole demais, você nunca vai ter filho. Não, rapaz, eu já tenho 2, você vê que tem. Mas eu nunca tinha falado, né, que eu tinha problema. E eu pensava, o cara não sabe o que eu tenho, fica falando assim, deixava eu triste, entendeu? Aí, longe da Ariana, viajando, na época eu estava viajando muito. Aí, mas eu sempre tinha um amigo lá, eu posso falar que ele é amigo. Uma vez estava pondo a onda no caminhão lá, moça, aí eu peguei e parei assim, e comecei a refletir, comecei a chorar. Aí ele viu, né? Falou, Marcão, o que foi que você, moça, o que está acontecendo? Eu falei, não, moça, não esquenta não. Que nada não, rapaz, te conheço. Eu falei para ele, não, é porque eu já falei para você que eu tenho uns problemas aí que não posso ter filho, né? Tem dificuldade, eu, mas a minha esposa. Aí os meninos lá ficam curtindo e eu não gosto, entendeu? E me deixa triste, cara. Aí você me pega nessa situação aqui, chorando, entendeu? Mas aí eu tô chorando, tô conversando com Deus, mas deixa a gente triste, né? Aí ele sempre falava uma palavra amiga, sabe? Estava um ano na gente, estava longe de casa, ia em casa só final de semana, ficava a semana toda viajando. Aí ele dava uma palavra, parece até que Deus usava ele na hora para falar comigo.
Aí me dava até um conforto, sabe? Porque viajar com o coração apertado, assim, era ruim. Nem eu viajar, a gente tinha uma vez que rodava a noite inteira. E aí eu passei por essa frustração, mas aí depois eu fui aprendendo a lidar com isso. Deus foi me dando entendimento. Aí eu fui aprendendo a lidar, deixando para lá, entrava na onda dele, tá? Mas sempre dava aquele aperto, né? Eu sempre quis ter filho. Fui trazendo a claridade sobre a minha vida, né? Tirando aquele obscuro que eu tinha do colega, né? Ficava nervoso, dava vontade de falar uns três, mas falava, deixa pra lá, mas vou lá pro caminhão, ficar lá, esperar a moto lá, conversar com Deus. Mas foi assim, mas graças a Deus foi me dando entendimento, foi me dando força, foi me dando o seguro que eu queria, que é a presença dele, né, naquelas horas. E assim foi. Aleluia, glória a Deus mesmo. E para quem o Paulo é caminhoneiro, né? Então ele dirige muito, né? Então ele passa muito tempo só, às vezes, muito tempo com ele, os pensamentos e Deus, né, Paulo? Então, assim, não é fácil mesmo lidar com essa dificuldade, porque a mente é esse campo de batalha constante, né? E a Ariana, ela é líder do ministério infantil aqui da igreja. Ela é uma adoradora aqui no louvor, mas ela é líder do ministério infantil. Então ela lida com criança direto, né? E aí não ter a criança nos braços e planejar e sonhar, fazer lembrancinha pro Dia das Mães. Meu Deus, eu acredito que não é nada fácil, né, Ariana? Quantas, né? Então, não é fácil lidar com esse sentimento de incapacidade. Falar assim, olha, até aqui, tudo que eu tinha que fazer, né, eu fiz. E eu não consigo mais. Então, não é tão legal assim, né? Mas é necessário, né? Esse episódio de Davi, ele chorou muito, muito. E o que ele tinha? Duas opções. Ou ele ia ser apedrejado pelos homens, ou Deus ia aparecer. Né? Então, vamos lá, Rogério, ou Carla. Como foi lidar com esse sentimento de frustração aí? Não é porque geralmente, pode falar então, Rogério, porque geralmente o homem como sacerdote, os pais, né, desde pequeno a gente aprende que o homem, né, é o herói da casa, o pai é o herói. E aí quando o homem, o sacerdote, que é o provedor de tudo isso, da casa, que é o abrigo da esposa, que Deus fala que ele precisa de uma esposa, e ele como homem não consegue, entendeu? Como foi, Rogério, lidar? Então, o sentimento de impotência, de não poder resolver, ou sei lá, de estar no escuro assim, é muito difícil, né? Muito difícil. Para qualquer coisa, não só por isso, mas agora quando envolve uma criança que é inocente, que não tem como se defender. Acho que um dos dias, eu acho que estava falando com a Andressa, um dos 6 foi com a Suzy, não sei. Aí eu fui e falei, e se assim, assado, e assim, assado, porque, vocês estão entendendo? Seja claro, Então tá, por exemplo, tem a possibilidade do seu filho ter síndrome de Down, e eu falei assim para ela assim, tudo bem, mas imagina, na escola, imagina um tempo ele quer casar, e tem um oceano de possibilidades, e é muito difícil, tipo assim, talvez é uma coisa tipo, tão dolorida para ele, né, que também vai ser para nós, e tipo, era muito difícil, porque as possibilidades eram grandes e nos davam uma incerteza tão grande, um escuro, umas possibilidades que a gente ficava pensando assim, Deus, se for da vontade do Senhor, ou se o Senhor quiser isso para mim, tudo bem, mas o Senhor pode fazer um milagre. Alguém até falou para mim assim, às vezes Deus pode te dar isso e pode abrir portas através disso. E eu pensava assim, nossa, mas Deus é tão bom, por que Ele poderia fazer uma coisa ruim para ser uma coisa boa, sabe? Mas dava muita coisa para pensar. Tô te chinelo.
Então, pessoal, sobre esse assunto, a Michelle mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da frustração, né? E sobre a fé versus frustração. Fé quando você escuta algo que você não queria. E na verdade, a fé, eu penso que ela só é fé, só é possível ser executada quando de fato existe algo que é impossível. Porque se é possível e você age de forma possível, você não precisa de fé, você precisa apenas de mecanismos. Às vezes mecanismos humanos, né? A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Então, para ser fé, você tem que não ver, estar convicto de algo que você espera. Isso é fé. Então, quando a gente se depara com essas situações, é aí onde você pode, de fato, ter fé, né? Executar a fé. Aí você entra nessa questão da frustração, né? E eu penso que, eu vou voltar aqui mais um pouco, mas eu penso que nessa história nossa do Evangelho, nós tivemos dois grandes erros. Primeiro, de ter um Evangelho que é completamente voltado para a questão só da frustração. E não parece que a vida do crente ou da vida do cristão seria só deserto, só frustração, só tristeza. Cara, tem gente que você olha para ela e dá até desgosto. Porque toda vez que você pergunta, e irmão, vai tudo bem? Como é que você está? Oh, cara, você não sabe. Nossa, minha vida é uma derrota. Cara, eu fico olhando assim, que já sou cristã, se eu não fosse e olhasse para aquela pessoa, sinceramente, eu não ia querer ser cristã. Eu pensava, poxa, para ser, vamos dizer assim, crente, é isso aí, quer ser crente, estou fora. Então eu acho que tem esse lado, de pessoas que só vivem uma vida de frustração. Por outro lado, eu acho que talvez em resposta a esse tipo de evangelho, surgiu um tipo de evangelho que também era errado, que é o evangelho que eles chamam, né, até de teologia da prosperidade, onde tudo é bom, tudo é perfeito, onde é uma abundante graça que não te permite passar por dificuldade nenhuma, e como se tudo na vida fosse ocorrer tudo maravilhosamente bem. Então eu acho que são duas questões que estão erradas. Tanto a questão de que uma vida que só é vivida através da frustração e da dificuldade, como se isso fosse bom. Então essas pessoas, elas falam como se isso fosse bom. E por outro lado, tem esse evangelho esse exagero, né? Vou parar. O Instagram vai cair, quem está no Facebook, mas nós vamos voltar. Enquanto isso, Rogério, vamos adorar um pouquinho aí, irmãos. Ó fiel Senhor, tu sabes de mim, tu sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que eu não posso negar, pois quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Amém. Então, existem esses dois lados, né, irmãos? Tanto o lado da frustração excessiva e uma vida de frustração, quanto o lado da abundância excessiva e uma vida como se não houvesse problemas. Mas eu estou fazendo essa entrada aqui só para dizer para vocês que Deus começou a ministrar no meu coração muito forte que eu precisava aprender a olhar para Ele, no meio disso tudo. Porque a gente vive um mundo de muitas informações. Então, você abre o Instagram, tem 1 milhão de palavras de gente falando coisas.
e você abre o YouTube, e eu gosto de ouvir palavras, né? Escuto muitas, mas tem muitas informações, e tem muitas músicas, e você vem para a igreja, e tem várias pessoas pregando. E o Senhor começou a falar forte comigo para eu aprender a olhar para Ele, no meio das dificuldades. Porque Deus, a Bíblia diz em Salmos, que aqueles que olham para o Senhor jamais ficarão decepcionados. Então essa é a palavra do Senhor. Lá em Salmos está escrito, aqueles que olham para o Senhor jamais ficarão decepcionados. Por que as pessoas ficam decepcionadas? Porque elas olham, às vezes, para as promessas, às vezes elas olham para as pessoas, às vezes elas olham para o pastor, às vezes elas olham para o YouTube, mas a Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor não ficarão decepcionados. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, que eu deveria aprender a olhar para o Senhor no meio dessa circunstância, e não só dessa, porque há exatamente 1 ano atrás, eu estava passando também por uma situação de extrema impossibilidade. Eu acho até que era até mais impossível que essa. Porque essa situação que eu passei, eu ainda não tinha um diagnóstico concreto. E quando eu tive o diagnóstico, realmente era aquilo que o Senhor havia falado. Mas na situação que eu passei há 1 ano atrás, a minha família passou, eu já tinha um diagnóstico. E ele já era um diagnóstico terrível. E meu irmão teve meningite, as pessoas sabem. Eu vi ele entre a vida e a morte, eu vi. Então, o Senhor já havia ministrado meu coração sobre olhar para o Senhor. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que estar confiados no Senhor. O Senhor não frustra ninguém. O Senhor não frustra expectativas, sabe? Nós nos frustramos porque nós não olhamos para o Senhor. E isso eu entendi. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que a fidelidade e o amor leal do Senhor nos segue. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi nessas palavras que eu firmei o meu coração. E foi nessas palavras que o Rogério firmou o coração dele. Ah, Carla, quer dizer que coisas ruins não vão acontecer na minha vida? Claro que não, irmãos. Se você olhar para o Senhor, você vai entender o que a palavra do Senhor fala. Se você olhar para o Senhor e para a palavra do Senhor, se você buscar conhecer a face do Senhor, você vai ler na Bíblia que o Senhor Jesus mesmo orientou que no mundo tereis aflições. Tem de boa ânimo porque eu venci o mundo. Então não é isso, não se trata disso. E também, irmãos, eu queria dizer para vocês que não se trata da promessa de Deus. Se trata de quem Deus é. Essa música que a gente começou cantando, né? Ela fala o quê? Esse é quem tu és. Então, o que eu entendi no meio de toda essa circunstância, e que eu acho que foi até o ponto mais importante que Deus ministrou no meu coração sobre essa live, é que Deus não frustra expectativas. Deus não é esse Deus. Deus não... As pessoas confundem as coisas, que Deus é Deus que coloca doenças. Cara, a gente tem que aprender a olhar para o Senhor. Esse é quem tu é, sabe? Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. De fato, esse é quem o Senhor é. E a gente fica frustrado ou decepcionado quando a gente não olha para o Senhor. E eu acredito que tanto eu e o Rogério, quanto a Ariane e o Paulo, a gente entendeu que olhando para o Senhor, cara, a gente pode muito mais. E o Senhor tem ministrado muito no meu coração que isso é só o começo, porque eu ainda estou com o Noah na minha barriga. E eu creio que essa criança, ela vai ser uma criança cheia do Espírito, e a vida dela vai ser uma vida cheia do Espírito. Então, eu queria falar para vocês a respeito desse tema. Frustração é que, mesmo que você esteja vivendo, ou que nós estávamos, né, vivendo um momento de muita dificuldade, não muda quem o Senhor é. Não muda o que a palavra diz. O problema é que a gente busca ouvir várias pessoas, e busca informações através de Instagram, através de YouTube, talvez até através da igreja, mas a gente não se refugia no Senhor. E como está escrito na palavra do Senhor, se você olhar para o Senhor, você não ficará decepcionado, porque o Senhor não decepciona. Porque o Senhor, Ele continua o mesmo, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo poderoso, e o que Deus fala continua sendo verdade. É o seguinte, eu acho interessante assim, é que eu conheço um adorador por excelência, conheci pessoalmente, e que é o Asaf Borba. Eu até hoje estava assistindo uma live dele aqui, rapidinho, foi
40 minutos, ele e a família dele adorando ao Senhor. E não é, né, segredo para ninguém que eles têm uma filha, né, especial, e ela é uma gracinha, ela é muito carinhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer eles pessoalmente e conhecer ela. E minha família faz muita pamonha, e a gente jantou junto, e o Diogo perguntou: pastor, o senhor gosta de pamonha? E ele falou: gosto demais, demais. Ele falou assim: não, então o senhor vai na frente e a sua esposa vai depois, mas aí a gente vai fazer pamonha e vai dar para o senhor levar, para o senhor comer lá na cidade do senhor. Beleza, foi ótimo. Quem ligava para a gente para perguntar de onde a gente estava? A Aurora. Oi, irmã, tudo bem? Vocês já estão chegando? Nós já estamos no aeroporto. Então foi muito legal, porque ela já, não sei a idade dela, mas ela já é de idade adulta. Ele serve ao Senhor, ele adora ao Senhor. Antes de ter a menina, aliás, esses dias atrás eu ouvi um testemunho forte dele também, ele contando um testemunho de uma das músicas dele. E mesmo com o diagnóstico da filha especial, o diagnóstico que uma vez, assim, a esposa dele ficou entre a vida e a morte, e ele continua adorando ao Senhor. Então, assim, essa questão de frustração, eu penso que está muito ligada, muito mais às expectativas que nós colocamos, que não pode mudar, do que aquilo que Deus é e faz. Porque nós temos relatos na Bíblia de pessoas que também tinham suas deficiências, né? Jesus encontrou coxos, cegos, surdos. Jesus encontrou várias pessoas e foram curadas. Mas eu, particularmente, eu tenho um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim, e que ela também tem uma deficiência física, e que eu, na época, quando ela nasceu, eu fiquei muito assim, conformada com a situação, e fiz campanha para ela. Fiquei um tempo, um ano, sem carne, sem refrigerante, e eu queria que Deus fizesse o milagre e fizesse que a Sara andasse. Se a Sara estiver me ouvindo, ela é minha primeira filhinha de coração aí, que eu amo demais. E aí, mudou dentro de mim. Porque Deus, ele continuou sendo Deus, e a Sara até hoje, ela fez, se eu não me engano, a Sara fez 17 anos, se eu não estou enganada. E aí a Sara continua numa cadeira de rodas. Mas a Sara continua com Deus, continua com fé. Os pais servem ao Senhor, prega, são cheios de Deus. E isso não mudou o fato deles terem fé e deles servirem ao Senhor. Isso também está ligado muito ao que satisfaz a nossa alma, né? Porque o que Deus falou muito forte no meu coração é que o que me satisfaz é um filho, sabe, às vezes, irmãos, eu penso que a gente coloca ídolos nos nossos corações. E às vezes o nosso ídolo é um filho, às vezes o nosso ídolo, mesmo que é legítimo, eu queira. Mas, cara, o que eu quero mais que o Senhor? E a gente tem que, e o Senhor tem ministrado tão forte isso no meu coração, sobre o Senhor ser a satisfação do nosso coração. Até antes disso aconteceu uma situação onde eu acordei de madrugada para orar, e Deus ministrou muito no meu coração sobre Hebreus, né? Sobre aquela palavra de Hebreus 11, quando você vai ler, você vê que fala que aqueles homens, eles morreram sem alcançar a promessa. Aí você pensa, cara, os heróis da fé morreram sem alcançar a promessa, é meio confuso. Só que lá, o Senhor ministrou no meu coração, e o Senhor começou a falar comigo sobre Moisés. Beleza, Moisés não pisou na terra prometida, mas Moisés alcançou algo maior que a terra prometida. Acho que Moisés não está lá no céu insatisfeito, pensando, poxa, eu não pisei. Não, por quê? Porque Moisés, no meio do caminho, a promessa, e eu acredito nisso, foi algo que o Senhor ministrou no meu coração esse dia, a promessa, ela não é o fim, ela é o começo. Quando Deus te faz uma promessa, é para você andar. Não é para você, quando, o final, não. A promessa, ela te faz andar, ela moveu Moisés. A promessa foi o começo para Moisés. O ápice de Moisés não seria pisar na terra prometida. O ápice de Moisés foi ver a glória de Deus. Então, Deus falou isso ao meu coração. Falou, cara, o Senhor falou comigo, cara, o ápice para você não é isso. Não é ter ou não ter um filho com síndrome de Down, ou qualquer outro tipo de questão. O ápice é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, encontrar satisfação no Senhor. E o Senhor ser o centro disso, porque isso é o que não traz frustração, entende? É isso que não deixa a gente decepcionado, quando o Senhor é a satisfação do nosso coração. Amém. E é interessante que o que a Carla falou, e esses dois homens
aí que eu falei, né, os dois exemplos, é muito forte porque Tito capítulo 1, versículo 15 diz que tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Eu vejo também, vou passar aqui para frente um pouquinho, uma pergunta, depois a gente pode voltar, sobre essa bênção, porque tem pessoas que não recebem a bênção e abandonam a Deus. E outros até recebem a bênção. Vamos lá, pode passar, Isa. Mais uma. Mais uma. Isso. A pergunta que segue é porque tem pessoas que recebem a bênção e, perdão, voltando, tem pessoas que procuram muito por um milagre. E esse milagre eles não conseguem alcançar. Aí eles negam a Deus, porque Tito está dizendo aqui que eles é um padrão pessoal. Eles negam a Deus, eles deixam o Senhor de lado. Aliás, eu vejo inúmeras histórias de pessoas que colocam Deus à prova, mas não é um Deus à prova para elevar a Deus. É pelo contrário, é como se barganhasse com Deus, como se falasse assim, olha, Deus, se você não fizer isso, eu não te sirvo mais. Então, são pessoas que estão ali em busca do pão, estão ali em busca do milagre, mas se não receber, eles abandonam o Senhor. E ainda falam mal. Falam mal, denigrem a nossa fé, fala que Deus não existe e tal. Quem assistiu aí, Deus não está morto, é um filme que é muito forte. E aquele professor universitário, ele fala que Deus não existe, não é porque ele não acreditava em Deus, é porque Deus, para ele, não tinha executado o que ele precisava. E aí, temos também inúmeras passagens e temos passagens também de 10 leprosos que o Senhor curou. Mas só um volta para agradecer. Então, Deus operou um milagre na vida dos 10. Mas só um continuou ali. E deu glória a Deus. Então, eu queria que vocês falassem, né? A Ariana vai fechar ali o testemunho dela, mas o Paulo vai falar sobre essa, depois do milagre concedido, recebido, como está a sua vida hoje, né? Porque eles continuam servindo ao Senhor. Né? E eu entendo também que se eles não tivessem o Isaac aqui, eu acredito que eles também estariam aqui, servindo ao Senhor, porque o padrão, pessoal, é de conhecimento a Deus, e não busca por Deus, querendo somente receber os presentes, né? Então vamos lá, Ariana. Depois, os milagres, os apóstolos, eles viram muitos milagres, eles receberam muitos milagres, e eles deram continuidade ao ministério de Jesus. Depois desse milagre, essa credencial, olha, você tem um milagre, como está sendo a vida de vocês? Então, um dos textos que eu pensei realmente foi a dos leprosos mesmo, né? Foi um texto de confirmação aqui, né? E eu lembro que quando eu estava orando ao Senhor pelo Isaac, um dos momentos que eu chorei foi aqui realmente no altar, e que eu declarei ao Senhor que, Senhor, com filho ou sem filho, eu vou servir ao Senhor. Uma das orações que nós fizemos. Com filho ou sem filho, eu vou servir ao Senhor. E por muitas vezes eu fiz essa oração e por muitas vezes eu chorei com relação a isso. E quando a gente recebe a bênção, há uma tendência de nostalgia, né? Agora eu já recebi a bênção, né? Agora eu já estou tranquila, né? Dá uma tendência a ficar nostálgico, né? A vida com Deus. E agora? Mas não. E há muitas lutas. E é preciso ter um coração grato diante de Deus. Porque você olha aí a vida desses leprosos aí, somente um voltou atrás para agradecer ao Senhor, né? E você, quando tem o Senhor, quando você recebe a bênção, muitas vezes
vão tentar minimizar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Não. Tem tanta gente que teve filho, tem tanta gente que conseguiu. Sem fé, tem tanta gente que conseguiu, mas eu não. Você tem que ter a certeza daquilo que você é e daquilo que Deus fez na sua vida. Porque eu poderia tentar por outros meios, poderia, né? Mas eu digo para você, quem me deu meu filho foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem deu a possibilidade de apenas um esperma vencedor chegar até o útero no dia em que o óvulo estava lá, pronto para ser fecundado, foi o Senhor, não há milagre. Foi o Senhor. Então, é preciso ter um coração grato e entender quem é que fez a obra na sua vida. Porque muitas vezes você recebe a bênção e aí vem aquela história, né? Tem gente que não pode receber a bênção do Senhor. Porque só foi receber a bênção, foi embora. Você só recebeu o carrinho, vazou. Entendeu? Receber aquela bênção do Senhor. E você tem que entender, a nossa vida hoje está em lutar, em permanecer, porque todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente, ser semeados pelo Senhor e estar na presença do Senhor. Porque quando, no caso da bênção, seu filho, toma muito tempo da gente. E conseguir permanecer, às vezes você está lá cansada. Não, agora eu preciso permanecer, eu preciso orar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso falar com o Senhor. E a criança está ali tomando o seu tempo, né? No caso da criança, está ali e você conseguir. Não. E tem dia, por exemplo, eu sou do Ministério de Louvor e estou nas crianças também, você pensa, nossa, eu não vou nem sair, eu não vou conseguir. Muita coisa, vou falar para o Rogério que eu não vou hoje. Aí você pensa assim, nossa, mas eu posso ir, eu tenho certeza que eu posso ir, porque eu não posso dar essa desculpa para o Senhor, né? Então, essa é a vida. Depois que você alcança uma bênção no Senhor, é tentar permanecer, é tentar não fazer o seu coração se envolver de forma que você vai sair da presença do Senhor, né? Porque você precisa entender, porque muitas coisas vai falar, não, você já recebeu sua bênção, mas isso é algo natural, algo, né, que ia acontecer de todo jeito. Mas não, quando você entende que o que você tem veio de Deus, você começa a ter um coração grato e volta atrás como aquele leproso para se lançar aos pés do Senhor, para agradecer e para anunciar também, né? Eu agradeço muito essa possibilidade de poder falar do que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da nossa família. E tem feito, né? Tem feito não só quando você recebe a bênção, na verdade, quando nós subimos do Isaac, você pensa, e agora, né? Agora é verdade, o menino vai vir. A criança vai vir, como que eu vou sustentar, né? Como que eu vou, né, correr atrás, como que eu vou educar, como que vai ser? Você pensa nisso, né? Pensa. Meu Deus, será que eu vou dar conta de dar o leite? Será que, nossa, como que vai ser? E, na verdade, essa bênção, eu quero dizer que é totalmente diferente daquilo que você imagina. Você pode sonhar o tanto que for, gente, mas o Senhor sempre vai superar as nossas expectativas. Não é verdade? Sempre supera as minhas expectativas. Eu costumo dizer que a maternidade é totalmente diferente daquilo que eu sonhei. Ele é totalmente diferente. Mas não é um diferente frustrante. É um diferente que supera as minhas expectativas. Entendeu? É isso aí. Aleluia. Depois da bênção recebida.
Também eu não sei se você... O meu? Tá. Eu não sei se é com todo mundo, mas eu com meus 20 e poucos anos, ou com meus 6 anos, e eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, acho que passa isso na cabeça de todo mundo, como a Mariane falou. Eu falei pra Carla, nossa, Carla, você tá sem a Unimed, meu Deus. E você fica, e agora, o que vai ser? Tem um menino. Mas Deus vai nos surpreendendo nessas coisas. E teve um dia que eu, bem recente, a gente tinha começado a fazer consulta, e eu falei assim para Deus, assim, Deus, como tudo que eu tenho é do Senhor, eu quero entregar esse meu filho para o Senhor, eu quero que o Senhor cuide dele, eu quero que tudo que o Senhor for fazer, que o Senhor possa ter liberdade de fazer na vida dele. Já quero consagrar ele ao Senhor. E eu orei desse jeito lá. E eu não tenho muita dificuldade com isso, mas foi bem desse jeito. E engraçado que a gente começou a já fazer um monte de coisas. A gente voltou para o nosso apartamento e Deus foi abrindo as portas. A gente arrumou o apartamento do jeito que a gente queria. Foi tudo muito, muito rápido assim. E teve um... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. E teve um... Ah, tá. Terminar o testemunho. Verdade. Então, teve um dia, pessoal, terminando o testemunho. Teve um dia que ninguém estava sabendo dessa treta nossa, do Noah. Ninguém estava sabendo, só o pastor, a Michele. E, tipo, a gente estava com um monte de problema, e acontecendo um monte de problema no Ministério de Louvor, que eu lidero, e aquela coisa, aquele vucu-vucu de treta rolando. Aí eu chamei o Ministério de Louvor, inclusive veio pouca gente, e eu estava assim com o coração apertado, e um monte de problema, e uns querem me matar, e beleza, aquela treta. E eu fui e falei para a galera aqui, pessoal, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, e está acontecendo isso comigo, está acontecendo isso com a Carla, está acontecendo isso com o meu filho. E a galera, tipo assim, na hora que eu falei, a galera desarmou, assim, eu vi Deus trazendo quebrantamento, e a gente orou junto, a gente chorou, e Deus começou a fazer algumas coisas aqui no nosso meio, foi algo grandioso. E o pessoal do Ministério de Louvor que estava aqui, eu pedi para ninguém falar para ninguém, tipo assim, todo mundo aqui fica calado, esse problema que a gente não quer falar e tal. Eu até falei assim, pessoal, a Carla não quer falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, não me pergunte, não pergunte para a Carla, a gente está sobre um processo ainda, Deus está fazendo, eu sei, mas não fique me perguntando, não pergunta para a Carla. E todo mundo entendeu a nossa dor, o que a gente estava passando. Tipo assim, a galera colocou muito na nossa posição, assim, e eles levantaram um propósito, a gente entregou no outro dia, que a gente jejuou e tal. Nesse dia foi um negócio extraordinário. Eu acho que, tipo assim, Deus estava fazendo, claro, Deus já estava fazendo desde o dia que o pastor foi lá, e Deus mostrou para o pastor um líquido saindo e tal. E nesse dia, a Natália ficou naquele canto ali, ó, muito louca. A gente estava cantando aqui, tipo, a gente chegou 1 hora mais cedo, a gente estava entregando o jejum aqui, e aquele negócio foi... Acho que a Natália ficou aqui quase o culto inteiro, aqui, deitada no chão, chapada. Natália, você é muito chapada. E nesse dia, Deus usou o missionário Levi, e ele falou comigo sobre algumas coisas, o Antes sabe, Deus falou comigo sobre algumas coisas, e Deus falou com a Carla. Ninguém sabia, só a gente, o Ministério de Louvor, as poucas pessoas que estavam, e Deus usou o missionário Levi, e ele falou assim, ó, Deus tá, tipo, tirando toda a dificuldade aí, Deus está fazendo a obra aí no seu bebê. E esse dia aí, para mim, eu acho que foi a hora que Deus fez assim, ó, pá, já desligou na minha cabeça. O cara tá falando que eu não estou contando tudo. Mas eu estou falando o que aconteceu comigo. Aí nesse dia foi muito, tipo assim, foi um divisor de águas. Eu tirei um fardo das minhas costas. Eu falei assim, cara, tá zero. Vai lá, amor, tô de chinelo. Vou só encerrar o testemunho, pessoal, para vocês entenderem. Aí nós fomos no médico, né? E eu estava na consulta particular e também no atendimento do SUS, porque eu estava sem Unimed. E lembrando que Deus providenciou para eles o melhor médico, né? Isso, eu estava sem Unimed. Quando eu fui na primeira consulta do SUS, o
que acontece? Chegou lá, eu fiz o exame, a ultrassom, quando eu voltei e levei, verificou essa questão da TN alterada, e como eu estava fazendo o acompanhamento pelo PS lá do Pedro Ludovico, que é onde eu morava na época, o médico falou que realmente não teria como eu continuar lá, que ele me indicava seguir o pré-natal em outro local que tivesse um médico mais especialista, do SUS mesmo. E isso, ele mandou um encaminhamento para eu ir para o Hospital das Clínicas, e eu fui encaminhada para fazer o pré-natal com o Dr. Valdemar Neves do Amaral. O Dr. Valdemar Neves do Amaral é conhecido no estado de Goiás, no Brasil e até no mundo, como um dos melhores médicos, né, obstetras, ginecologistas que tem. Então, eu passei a fazer o acompanhamento com o Dr. Valdemar e com a minha ginecologista e obstetra, né, a doutora Ana Tereza Castro, ambos muito, muito bons, né, excelentes. Só que o que acontece, irmãos? Eu fui para o Hospital das Clínicas e eu tinha consulta todo mês, tanto particular quanto pelo SUS. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu fui com expectativa, porque o doutor Valdemar, aquela coisa toda, né, um médico excelente. Só que lá, sinceramente, parecia um circo dos horrores. Quando eu cheguei lá, tipo, todas as mulheres grávidas tinham algum bebê com algum problema, e problemas gravíssimos. Então, você sentava, pensa você, gestante, você não sabe o que tem, você senta do lado de uma pessoa que começa a falar, o seu está sem mão, e o seu? Não tem não sei o que do coração? Você fica, meu Deus, que horror. E a primeira vez que eu fui nessa consulta, eu só chorei. É assim, né? Você passa por esse processo, tem dia que, vamos ser sinceros, tem dia que você só chora, no outro dia você se ergue de novo. E tem dia que você só chora. E esse dia foi um dia mesmo que eu só chorei, liguei para Michele, falei, Michele, vou falar um trem para você, o trem está difícil demais, meu Deus do céu, ninguém sabe, mas eu estou sofrendo demais e está muito difícil. E eu chorei, e orava, e no outro dia erguia de novo. Enfim, já para ir encerrando, há 3 ultrassons passadas, essa questão da TN alterada, ela é verificada junto com outras medidas, que, por exemplo, é a medida do nariz. Olha se o narizinho do bebê está normal. Então, se a TN estiver alterada, o narizinho estiver alterado, aí a chance de ter uma síndrome é muito grande mesmo. Mas, para averiguar se realmente existe a síndrome, tem que fazer um exame que é a amniocentese. É um exame que coloca uma agulha dentro da barriga, um exame bem, bem difícil. Enfim, quando foi 3 ultrassons atrás, eu confiada na palavra do Senhor, cada vez mais aprofundando, mais o Rogério, só que toda ultrassom era difícil, um baque. E eu fazia ultrassom todo mês lá no Hospital das Clínicas, porque lá já tem a máquina. E o doutor Valdemar é aquele tanto de estudante, aquela coisa toda. E, beleza, irmãos. Quando foi a 3 atrás, eu fui fazer, antes, estava falando que só a TN estava alterada. A menina disse que o nariz estava alterado. Ela disse que o nariz estava menor. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Porque eles conversam entre eles, né? Nesses hospitais que tem residente, você fica só ouvindo. E ela falando e falou que também o nariz estava alterado. E o Senhor falou para mim, mais uma vez, você tem que olhar para mim, não para essas coisas. E o Rogério disse que não puxou o pai, que o nariz era menor do que devia ser. E ficou dessa forma, né? Beleza. Nesse dia eu saí de lá, mas eu não saí entristecida. Eu saí mais confiante ainda no Senhor. Nesse dia específico eu não chorei. Eu falei, Deus, eu não acredito na palavra desse médico. Não acredito nessa questão de nariz alterado. Eu não acredito nada disso. Antes eu não ia fazer esse exame, a amniocentese, porque tinha um risco. Mas aí eu conversei com a pastora Michele, que além de pastora, é muito minha amiga, todo mundo sabe. E eu peguei, liguei para ela e falei, amiga, o que você acha? Você acha que eu faço ou não faço o exame? Ela falou, olha, eu acho que você devia fazer, tira esse peso da sua cabeça, né? Você vai ficar até o final, sabe? Você sabe que está tudo bem, mas só quando nascer que você vai saber, faz o exame, vê logo que está tudo bem. Aí aconteceu uma situação, porque eu tinha que fazer o exame, mas o exame custava 1.000 e tanto, e tinha que ser feito rápido, porque tinha uma fase da gestação que ele tinha que ser feito. Eu consegui um desconto lá na clínica, mesmo assim o valor era altíssimo, e eu tinha que arrumar o dinheiro tipo em 2 dias, e eu não tinha. Se tivesse um pouco mais de tempo, provavelmente eu teria conseguido, claro, mas para conseguir, tipo, 2 dias depois, eu falei, não, eu não tenho esse dinheiro. E aí, eu vi isso, eu conversei com a Michele num aniversário, e era final de semana.
Eu falei, amiga, mas também, se for para eu fazer o exame, só dá para eu fazer nessa fase da gestação, e eu tenho que fazer o exame daqui 2 dias, e eu não tenho esse dinheiro, falei para ela. Aí ela, como sempre, né, falou, não, mas não se preocupe, você vai fazer esse exame. Eu falei, não, mas eu vou passar o cartão e tal. Ela falou, não, não vai passar o cartão, a igreja vai pagar. Nós vamos juntar, nós todos, e nós vamos pagar para você fazer o exame. E eu falei, nossa, amém, se for para... Glória a Deus, né? Quero demais. E eles se reuniram, não só a Michelle, várias outras pessoas, né? E cada um ajudou com um pouco. Eu nunca nem falei que era para mim, ela nem contou que era para mim, que o dinheiro. Só falou, explicar né? aqui, irmãos, outro milagre, que eu acho fantástico, eu tenho que detalhar. Eu fiz um grupo no WhatsApp com poucas pessoas, porque a igreja se reúne entre 150 pessoas. Mas isso não dá para poder passar, e não são todas as pessoas que conseguem, né? E aí nós fizemos um grupo de WhatsApp, e o nome do grupo era Em Favor do Próximo. E em 40 minutos, não foi? Em 40 minutos, nós levantamos R$ 1.050. O valor que dava, e sobrava um pouquinho para fazer o exame. Nós não falamos para quem era, nós não falamos, assim, não fomos específicos, só falamos que tinha uma pessoa precisando, que era o exame que precisava fazer, e essa pessoa não tinha condição. Em 40 minutos, nós conseguimos o valor de R$ 1.050, que era o valor que ela precisava para fazer o exame. E eu só queria abrir essa brecha, porque esse é, para mim, um grande diferencial de você passar uma dificuldade junto de uma comunidade, né? Que Deus abençoou, que foi um meio para que eles E conseguissem essa fazer o questão exame. da comunidade também, porque várias outras vezes eu havia feito isso, tipo assim, liderado algum movimento para conseguir o dinheiro para alguém fazer alguma coisa, para pagar a prestação de casa que estava atrasado, para pagar exame mesmo, para ajudar com, seja em processos, enfim, tantas coisas. E quando a Michelle falou, às vezes a gente é um pouco orgulhoso, né? A gente só quer ajudar. E quando a Michelle falou, para a gente ser ajudado, na hora eu falei, quero, lógico. Ela, não sei se você vai querer. Eu falei, quero, óbvio, cadê? E eu já marcou o exame, eu fiz o exame na quarta-feira, era um exame. Antes disso, terça-feira, nós reunimos aqui na igreja, um grupo de pessoas, e nós oramos antes de eu fazer o exame, porque colocava uma agulhona enorme na barriga, e tinha risco de aborto, né? Um exame muito difícil. E eu tinha que levar uma anestesia, uma coisa bem drástica mesmo. E eu fiz o exame na quarta-feira, o exame demorava 15 dias úteis para ficar pronto. E durante esses 15 dias, eu acho que nenhum dia, falando sem nenhuma hipocrisia, meu coração ficou ansioso ou eu fiquei triste. Eu tinha tanta certeza do que Deus tinha falado. Abrindo um parênteses, eu tinha certeza que o bebê estava bem. O dia que o pastor foi lá em casa, na primeira vez, e ele orou e falou que estava tudo bem, que tinha saído um líquido da minha barriga. Tanto é que eu falei várias vezes para o Rogério. Falei, cara, aquele dia que o pastor falou e a Michelle orou lá comigo, eu tenho certeza que aquele dia Deus curou. Eu tenho certeza também que existia um problema. Não é que não tinha um problema, tinha um problema, mas que Deus curou foi naquele dia. E eu falei isso para o Rogério já várias vezes. Falei, cara, Deus curou naquele dia, eu tenho certeza disso. Então, eu fiz o exame e, para testemunho, honra, glória do Senhor Jesus mesmo, essa semana... Quinta-feira, né? Quinta-feira, chegou o exame no meu e-mail, né? A menina falou que ia mandar no meu e-mail, eu abri o exame. Quando eu abri o exame e eu li o exame, eu vi que estava escrito que o bebê estava normal. E eu fiquei assim, muito feliz, mas você fica apreensiva, porque eu sou advogada e tudo eu quero conferir minuciosamente 10 vezes e mandar para um especialista olhar. E eu mandei para a minha médica particular, né, que eu tenho ela no WhatsApp, mandei a foto. Ela me afirmou, Carla, está normal o seu bebê. Eu fiquei assim, muito alegre, muito feliz. Fui essa quarta-feira agora, eu fui no Hospital das Clínicas, na consulta, que o doutor Valdemar foi quem pediu esse exame, né? Fui levar o exame para o doutor Valdemar. O doutor Valdemar olhou o exame, ele viu o exame, disse que o bebê estava... Aí fez mais exames, né? Olhou outras partes, como o coração, morfologia do bebê. Disse que o meu bebê estava tão normal e tão perfeitamente bem que ele ia me dar alta do Hospital das Clínicas, que eu podia procurar outro lugar para fazer
o pré-natal, que não era para eu fazer lá, porque o bebê não encaixava lá no tipo de gestação que eles atendiam, que era pré-natal de risco. Ele falou, você não é um pré-natal de risco, você não tem problema nenhum, seu bebê não tem problema nenhum e você pode caçar seu rumo. Eu falei, oh Deus, obrigada Jesus, que eu não preciso nem mais de ouvir essa ladainha que eu estou escutando aqui. E para a glória do Senhor, de fato, o Noah está bem, e eu escolhi esse nome junto com o Rogério, porque Noah significa descanso. E nós escolhemos esse nome como um nome profético mesmo, de alguém, uma criança que tem nos ensinado realmente a descansar no Senhor. Aleluia, glória a Deus, muito obrigada. Gente, infelizmente a gente não tem tempo mais para poder falar de algumas coisas aqui que a gente tinha programado, mas eu queria agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nós temos aqui, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, eu li o versículo 1, que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Mas no versículo 6 também diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus crê que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então eu queria finalizar com esse versículo. Eu poderia aqui falar, nós estamos hoje, 17, né? 17, sexta-feira, então a quinta-feira passada, né? Então, dia 10, nós estamos na campanha de 30 dias de oração, vivendo em milagres. E eu queria testemunhar que essa campanha ainda não terminou, e nós já temos a resposta do Noah, está perfeito. Né? O que era um diagnóstico de tristeza ali para os pais, para todos que estavam ali, hoje é um diagnóstico de alegria que glorifica o Senhor. E também, né, eu creio que a Mira está nos assistindo. Depois nós vamos falar um pouco do milagre na vida do João. Segura aí que tem mais milagres. Mas nós também temos outros milagres acontecendo, como a Carla é advogada, ela disse aqui. Ela também foi, o benefício que ela recebeu da parte do Senhor, ela também doou. E o João, que está nos assistindo, nós fizemos uma campanha. Todos pelo João também, tem um mês atrás, mais ou menos, nós levantamos um dinheiro, um recurso, para que pagasse ali as fisioterapias do João, e foi diagnosticado que ele precisa fazer de uma nova cirurgia. E até o processo, a advogada Carla ganhou o processo ali, que ela estava movendo contra ali a prestadora de saúde ali, eu não sei, esqueci o nome agora que fala, o plano de saúde, e o João vai poder fazer a cirurgia. Uma coisa que eu não falei para ninguém, nem para a Miriam, sobre essa questão do João, é que quando eu estava fazendo a petição dele, o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu ainda não tinha um resultado do meu, mas o Senhor falou no meu coração, faz o melhor possível nessa petição do João, capricha nela. Procura a jurisprudência mais atualizada, faz uma petição, tanto é que eu escrevi, redigi 17 folhas. E o Senhor falou para mim, faz uma petição assim, caprichada. Faz para ele, eu faço para você. E eu não contei isso para ninguém, foi engraçado que eu fiz tudo para que a decisão saísse rápido, procurei o judiciário, entrei em contato até no WhatsApp do juiz, para que ele liberasse a decisão o mais rápido possível. Eu entrei em contato depois que a decisão a liminar foi concedida para ele operar. Ele vai operar agora recente, terça-feira. E depois que a decisão saiu, eu consegui contato também do judiciário, no WhatsApp, para que o mandado fosse cumprido. E o mandado foi cumprido no mesmo dia, o que também foi um milagre, porque a nossa justiça ela é bem lenta, irmãos, infelizmente. Em plena pandemia, então, assim, foi algo muito difícil. Mas eu queria só testemunhar isso também, que o Senhor falou no meu coração, faz para a Miriam, eu fiz como oferta também para ela, faz para a Miriam, faz da melhor forma possível para o Elcio, para o João, para a família deles, que eu te respondo. E o dia que eu peguei o meu diagnóstico e vi que estava tudo bem, e o Senhor ministrou no meu coração o quanto Deus é bom e misericordioso, Deus trouxe ao meu coração também a vida da Miriam, do Elcio e do João, e o Senhor me fez lembrar da bondade dele, e eu fiz também para eles, porque o Senhor falou para eu fazer. E Miriam, Elcio, se vocês estiverem ouvindo essa live, eu queria dizer para vocês
que Deus falou muito forte no meu coração, que a bondade que Ele ministrou na minha vida também está sendo ministrada na vida de vocês. E que essa cirurgia ter sido concedida da forma que foi é só o começo do grande milagre que o Senhor ainda vai falar. Porque Deus é bondoso, a palavra dEle não muda e vale a pena confiar no Senhor. Amém. Amados, então é isso. Teremos muitas coisas para falar, mas em resumo aqui, nós precisamos acreditar no que Deus tem falado conosco. Domingo foi uma palavra muito forte que o Senhor ministrou no meu coração, e nós tínhamos ali o relato dos guardas. Era que Jesus não havia ressuscitado, que ele teria tido o corpo roubado. E isso era para minar, para destruir a fé daqueles que viram Jesus executando milagres, viram Jesus pregando, andando, comendo com os pobres, comendo com pecadores e fazendo aquilo que o Pai mandou ele fazer. E hoje nós estamos aqui com a Ariana, o Paulo, a Carla, o Rogério, o Noah e o Isaac, creio que está ali também, já está aqui no nosso coração. São filhos da promessa, são filhos de milagres. E nós estamos aqui porque nós acreditamos em Deus e sem fé é impossível. Então, nós vamos encerrar a nossa live agora, mas antes disso, eu queria que você, que está nos assistindo, lembrasse do Deus que convidou a você a crer nele. E esse Deus, ele é digno de confiança. Ele não mente, ele não muda, ele não varia em nenhum momento o Senhor varia. Ele não é um Deus inconstante. Então, lembre-se de toda e qualquer situação que você está vivenciando. Hoje, ela não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para aqueles que servem a Ele, que amam e que querem caminhar nesse caminho de milagres. Eu estava lendo Tito e, na verdade, Timóteo, e a palavra diz aqui que Paulo, ele tinha um cuidado especial com Timóteo, que era um filho ali na fé, e ele fala no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: tem cuidado. Perdão, vou ler o 10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Então, creia. Milagres existem, acontecem. E não é porque você não está vendo que deixa de acontecer. E talvez não é porque você não acredita que você vai ir na fé das outras pessoas. Porque o mesmo apóstolo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Dessa forma, salvará a ti mesmo e também aos que te ouvem. Então, eu digo para vocês, testemunhe, diga, anuncia mesmo, declara, irmãos, declara. O meu Deus é um Deus de milagres. Porque isso é real. Isso é real. Talvez você pode ouvir um monte de vozes, mas o seu Pai, o Deus que cuida de você, Ele cuida de todo o processo. Às vezes tem pessoas que não recebem milagres porque elas não aceitam os processos de Deus. E eu tenho certeza que esse processo envolve oração, choro, busca, lamento, um monte de coisa. Mas tem pessoas que não conseguem passar pelo processo e deixam de receber os milagres. Então, creia que milagres existem. Creia que Deus pode fazer todas as coisas, mas esteja disponível, assim como eles estavam, a buscar ao Senhor, a acreditar no que Ele diz e confiar a sua vida a Ele. Amém? Convido você a ficar em pé, que está aqui. E se você que está nos ouvindo, coloque a mão no seu coração. O Rogério vai adorar o Senhor aqui. A Ariana também vai ajudar ele, porque ela canta também. Vamos deixar ele só, né, Rogério? Nós vamos orar. E nós vamos terminar essa live aqui em oração. E nós somos filhos do Deus vivo. Daqueles que podem e precisam depositar sua confiança no Senhor. Deus, nós estamos aqui, nós te agradecemos por essa live. Talvez, ó Deus, muitos não ouviram até o final, mas eu sei que o final, Senhor Jesus, é a concretização daquilo que nós temos
Obrigado por nos assistir, obrigado por nos ouvir. Deus abençoe sua vida.